que as compras nessas plataformas, AliExpress, Shopee, Shein, mulherada adora uma Shein, né? Compra umas roupinhas Isso. na Shein. Agora vai ter imposto, né? E a galera tá desesperada. Vocês viram isso? Eu vi. Vamos começar por onde, Marão? Eu acho que deveríamos começar elucidando o valor. Os fake news ou não? Não, vamos assim, não é para toda a compra? A primeira pergunta. É pra toda compra. Não, é para toda a compra a partir de um valor. Agora a partir de 0. Antes eram 50 Até dólares. $50 você tinha isenção. Isenção. Agora não tem mais essa, não. Mas vai ter uma tabelinha de até 50 um valor? Não. É fixo? Eu não vi. 60% de imposto de importação, mais ICMS, ou seja, algo que era R$250, ou seja, $50, do dia pra noite passou para ser 500. Se não for taxado como tentativa de burlar alguma coisa do tipo, que aí entra multa, e aí isso vai para 750. Então triplica o valor de um item Se que você não comprava a declarar, 250. aquela coisa toda. Né? Bom, deixa eu tentar fazer um resumo da história, aí depois a gente entra nessa seara, beleza? Tá bom. Essa eu acompanhei um pouquinho, então acho que eu posso falar um pouco. Primeiro, essa é uma lei que vinha desde 1980, na verdade, a lei original, que dava base a isso, que diz que pela lei, né, a gente teria, o governo pode instituir uma liberação da taxa de importação até $100. Então, essa era a lei original de 1980. Em 1998, se eu não estou enganado, sai uma portaria, a partir dessa lei primária, né, que coloca aqui, então, fica definido, como o governo pode até $100, pensando no destinatário, né, quem recebe o item, ele coloca aqui até $50, se for feito entre CPF e CPF, tem isenção tributária. Pô. Então isso criou o quê? Uma brecha que era explorada por alguns CPFs da China, vamos dizer. Dizem aí que isso entra, por exemplo, a própria a Shein ou AliExpress, etc. Mas é como se você estivesse produzindo canequinhas e vendendo para alguém da China agora. Uhum. É um CPF vendendo para um CPF. Não deveria pagar imposto. Só que existiam algumas fraudes nesse sistema. Lógico. Primeira delas, empresas que se passavam por CPFs para enviar para o Brasil. Então, era uma empresa lá, mas ela manda como CPF para não ser taxado. E a segunda delas que era itens eventualmente mais caros. Então, isso custa $800. Mas eu ponho na nota de $40, CPF para CPF não paga imposto. Então tem duas coisas aí. Essa é a parte, acho que é a parte inicial. Vamos às discussões que houveram em relação a isso primeiro. Quando isso foi anunciado, a primeira coisa que foi bem esquisita é que várias pessoas, Choquei, Janja, Felipe Neto, saíram em prol de explicar que isso não estava aumentando imposto. Que na verdade eles estavam tirando uma brecha. Isso aumenta imposto. Ponto. Tanto que, assim, se o governo fala, espera arrecadar mais 8 bilhões, é mais imposto, certo? Então aumentou o imposto. Ponto. É aumento de imposto. Não tem como florescer, fazer flor. É fato. Agora, se isso agora o próprio Felipe Neto falou assim, cara, isso eventualmente era muito prejudicial para as varejistas locais. Isso é um fato. Sim, porque as pessoas deixam de consumir o nosso produto. Deixam de consumir produtos aqui para comprar lá fora, que sai muito mais em conta, e são roupas que são, por exemplo, na Shein, que são importadas e etiquetadas aqui, que acontecem em muitos lugares. Nem só roupas, né? Tem muito mais itens, por exemplo. Tem da C&A, da placas de Renner vídeo, também. eventualmente não placa de vídeo, mas tinha alguns itens, por exemplo, de como memória, que dava para você achar em $50, por exemplo. Isso afetava locais como a Multilaser. Isso afetava, por exemplo, a Magazine Luiza, que as pessoas compravam, em vez de comprar num portal da Magazine Luiza, por exemplo, luminária, coisinhas pequenininhas, por exemplo, também compravam de fora. Então tem uma série de frentes que eram atrapalhadas, sabendo que no Brasil, os nossos varejistas já trabalham com uma margem muito apertadinha. Então não é que os varejistas aqui no Brasil são bilionários, que estão lucrando bilhões, todos os anos batem recorde de lucro. Não. A maioria deles, inclusive, luta pelo break-even. Quando você olha a Magalu, por exemplo, que estava enfrentando dificuldades. Então, isso é um problema. Até mesmo para o comerciante que está na rua, o pequeno comerciante que ninguém olha, que paga um absurdo
de aluguel em pontos comerciais, em centros, próximos Exato. do centro, Que estavam quebrando. estavam quebrando porque a preferência é por pagar ali um produto que vem de fora mais isso aí. barato. Vamos entrar em alguns outros pontos agora, que aí eu queria ter a sua opinião também, Mário. Aí, uma parte que foi erroneamente colocada pelo Felipe Neto, por exemplo, ele disse assim que... Ah, mas você acha que nos Estados Unidos eles não pagam taxa? Lá eles pagam taxa muito mais cara. Na verdade, não. Nos Estados Unidos, esse limite de compra de produtos importados sem a taxação é até $800. E quando tem taxa, é 16%. Aqui no Brasil é 60% mais ICMS de 25%, por exemplo, em Você São Paulo. paga mais do que o dobro Exato. do produto. Então, Felipe Neto, essa parte aí eu acho que você foi um pouquinho além. Outra parte que é importante pra gente tirar ruído. Mas eu vou sempre tirando ruído, assim, porque eu não quero também que, vai lá, o Felipe Neto é um grande escroto. Não. Eu acho que Explicou ele tá explicou metendo errado. o pé pelas mãos, às vezes pra defender um indefensável. E o que a gente tem que fazer é só pôr o que é a descrição do negócio. Factual. Factual. Fato Aí, por exemplo, hoje tava rolando um mini cancelamento da Natália Arcuri. Alguém perguntou pra ela assim, depois que agora já tá super claro pra todo mundo que é mais imposto, que sim, as pessoas que compravam bugiganga de R$50 vão ser taxadas, em geral isso afeta mais o mais pobre. Fizeram uma pergunta tipo caixinha de pergunta pra Natália Arcuri, o que você achou da taxação da Shein? Ela responde, aliviada, kkkk, estava comprando demais. E a galera falou o quê? Tipo, olha a hipocrisia, né? Pode. Tipo, ferrou um monte de gente mais pobre, que é o público dela, que em geral comprava esse tipo de coisa da Shein e tudo. E como pra ela não importa tanto, pelo tanto que ela ganha, tipo, pra ela foi um alívio. Nossa, tá gastando demais, é um alívio. Mas, cara, bater na cara do seu fã, que é o cara de mais baixa renda, que pra ele foi um prejuízo enorme. Então tava meio cancelando, só que, gente, tem que entender que, assim, não é que ela é maldosa, essa é a realidade dela mesmo. Talvez ela gastava ali, fazia 10, 20 compras por mês, e ia parar de fazer, ela pensou, nossa, tô aliviada, não vou mais fazer essa compra. Não quer dizer que ela tá aliviada pelos outros. Ou tô aliviada, o pobre agora tem que pagar mais imposto mesmo. Não, também não é isso. As pessoas sempre que falam de cancelamento alguma coisa, vai levando pros extremos, tem que puxar de volta. Calma. Sim, ela está aliviada porque ela não tá gastando mais. Talvez faltou um pouco de empatia com o público dela, que é o que mais sofre com isso. Então, novos momentos. O que pra mim é muito complexo de discutir com as pessoas, né? Que a gente tá num momento que a gente não pode falar sobre política muito ainda, né? Ainda tá muito polarizada e tal. Alguns já estão dando stop loss em relação em relação ao Lula. Mas a gente vai ter que encontrar uma equação nesse meio do caminho. Então, discutiu-se, por exemplo, que isso era muito necessário por causa do arcabouço fiscal. Então, são 8 bilhões que podem adicionar para a economia. Disso tem uma coisa a dizer, duas, aliás. Não vai ser 8 bilhões, porque se você taxou algo que você esperava taxar em 8 bilhões e as pessoas param de comprar, a taxação foi 0. Certo? Imagina assim, a gente comprava aqui da Shopee. Aí o governo foi lá e fez a conta. Não, se eles três continuarem comprando curva de Laffer, e eu adicionar imposto, eu vou ganhar 8 bilhões. Não vai, não? E a gente tem um outro problema, que é uma falha na alfândega. Porque dependendo do produto que você for comprar, se você paga um produto, por exemplo, de $300, às vezes não passa e você não paga o imposto. E tem produtos que custavam menos de $50 e você comprava e você era taxado, você tinha que ir lá buscar Então agora vai taxar tudo. Agora vai taxar tudo. Vai para mais o Estado para fiscalizar isso. Então esse é o ponto. Eram 8 bilhões para ser, que daí eu acho que vai ser menos, talvez metade disso. Metade das pessoas vão parar de comprar. Desestimula. No mínimo. E aí hoje saiu uma matéria dizendo que eles estão reativando uma portaria de 17 anos atrás em relação a trabalho de horas de juízes. Então, alguns juízes aí podem ganhar até R$2 milhões. Nossa Senhora. Pelos últimos 17 anos aí, a conta total é 1 bilhão. Então, assim, esse é o problema. A gente fala assim, precisa dessa taxação, porque a gente tem questões sociais, escola, saúde, educação, que precisa de dinheiro. Cara, concordo. Vamos achar um jeito. Quando você começa a ver que
O pacote de aumentar lá do magistrado lá de 35 mil reais por mês para 45 mil reais por mês custa 16 bilhões aos cofres? Você fala, na boa, não acho que um juiz que ganha 45 mil reais tá passando dificuldade. Não. Então, assim, a conta não fecha. Então, assim, é um momento muito difícil que o governo vai viver, agora com o Lula voltando da China. Porque entrou nessa seara, de novo, dentre ser questionado em relação ao que é dito versus o que é aprovado. E ele tá com um governo difícil de lidar, porque agora a Câmara já fica mais cara, porque ela cobra mais politicamente para que alguém passe uma emenda de lei, algo do tipo. Ele não tem o mesmo cenário que ele teve Não tem o mesmo nos cenário. últimos governos. Não tem o mesmo Tá cenário. cada vez mais difícil a questão da governabilidade. E a guerra acho que tá colocando ele em maus lençóis, porque ele deu algumas declarações polêmicas, né, em relação a... Polêmicas. Toscas em relação à Rússia e a Ucrânia. Tipo, os dois começaram. Muita gente comparou, por exemplo, a questões de assassinato, por exemplo. A pessoa matou a outra, mas as duas começaram. Porra, não é bem assim, né? Alguém invadiu, de fato, outro país. Nesse contexto, voltando da China, agora você tem uma pessoa importante do governo russo aqui no Brasil. E depois do Brasil, ele vai visitar 3 países. Venezuela, Cuba e Nicarágua. Depois da China? Não, ele vai passar... esse russo que tá no Brasil agora... Tá, esse russo. Depois ele completa a missão América Latina, passando por Cuba, Venezuela e Nicarágua. Tá, Então, assim, muita gente tem falado assim, tá, mas cadê a parte da democracia, né? Porque de todos os países da América Latina, esse é um eixo muito forte do Lula, Cuba, Venezuela e Nicarágua, mas não é o eixo mais democrático da América Latina. Então, muita gente já tá pensando assim, pô, será que o Lula, de fato, não é só tentando pensar na soberania do país, mas ele não está mais alinhado aos russos? É uma discussão que vai ser complexa. Hoje mesmo já saiu sobre as declarações dele. A União Europeia emitiu nota. Por exemplo, os suecos estão com medo do Brasil compartilhar informações do caça Gripen, né, da Suécia com os russos. Enfim, tem muita coisa. Eu acho que está adicionando muito mais turbulência do que a gente precisava nesse momento. E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?